Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade de história. Dando continuidade da semana passada, vamos estudar Egito Antigo. Na aula de hoje, nós vamos conhecer a sociedade egípcia, como que ela se organizava. Relembrando, o Egito surgiu e se desenvolveu no Vale do Rio Nilo, o Rio Nilo que traz a vida para o Egito, segundo a frase do próprio Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente para o Nilo. Segundo essa concepção, só é possível a vida no Egito graças às águas do Rio Nilo. Lembrando que nós estudamos anteriormente, graças ao sistema de cheias e vazantes, as margens do rio irrigadas e fertilizadas, se tornando ótimas para a agricultura. Assim, o Egito desenvolveu uma grande civilização, utilizando-se desse benefício da natureza e todo o conhecimento humano desenvolvido pelos egípcios. Então, relembrando, por meio então desse sistema de cheias, o rio Nilo passava então uma vez por ano por uma grande cheia. Essa cheia transbordava e carregava para as margens do rio um material orgânico, o humus, um adubo natural que fertilizava a terra, tornando-a propícia para a agricultura. Então, graças a isso, foi possível desenvolver uma grande civilização. Aqui, nesta imagem, vocês conseguem observar o trabalho dos camponeses, a agricultura sendo praticada e o sistema de irrigação, um complexo sistema de irrigação utilizado então pelos egípcios. Neste canto da tela, um instrumento chamado Shaduf, que eles utilizavam então para transpor a água do rio Nilo para os canais de irrigação. Graças a essa técnica, as áreas de plantio ficavam cada vez maior e garantia a produção de alimentos para todos os egípcios. Através, então, destas obras de canais de irrigação, eles tinham, então, uma grande produção agrícola, né? Uma grande produção agrícola que mantinha a população. O faraó, a estrela da manhã, mas será que ele fazia tudo sozinho? Então, o faraó era chamado de estrela da manhã, né? Então, o faraó era o rei egípcio, uma espécie de um rei-deus, então tido como filho dos próprios deuses. A atividade que nós vamos realizar essa semana depende do conhecimento que vocês têm da sociedade egípcia. Então, a pirâmide, que é uma figura ideal para representar uma organização social, essa é a pirâmide social do Egito, onde no topo da pirâmide, em número menor, os ricos e poderosos da sociedade. Na base da pirâmide, em número maior, então, os trabalhadores, os escravos, os mais pobres. Então, essa era a hierarquia social. Acima de tudo e de todos, o faraó. Abaixo do faraó, os nobres e sacerdotes. Então, os nobres e os sacerdotes compunham a elite egípcia. Depois vinham os soldados, os escribas, prestem atenção nesse nome, os escribas, né? Comerciantes, artesãos e camponeses, e por fim os escravos. Se nobres, o faraó, os nobres e os sacerdotes compunham a elite egípcia, comerciantes, artesãos e camponeses compunham o povo, o povão egípcio, né? Enquanto militares, escribas, poderíamos chamar assim de uma classe média. E, por fim, os escravos, que geralmente eram escravos, outros povos escravizados. O faraó era o rei do Egito, adorado como um deus vivo, possuía poder absoluto sobre a sua sociedade, né? Aqui nós temos, então, um ator brasileiro fazendo o papel do faraó Ramsés II, na novela Os 10 Mandamentos, exibido então na TV Record, né? Então, o faraó, ele é o governante do Egito, tá?
Então, um rei, o chamado rei Deus. A maior autoridade depois do faraó era chamado de vizir. O vizir é uma espécie de um primeiro-ministro. É ele quem realmente governa o Egito. É em nome do faraó, cumprindo as ordens do faraó. Então ele chefia a polícia, ou seja, a segurança pública. Ele controla a justiça, ou seja, o julgamento. E ele controla a arrecadação de impostos. Em resumo, o vizir é ele quem governa o Egito em nome do faraó, cumprindo essas ordens do faraó, mas é ele quem realmente administra o Egito. Abaixo do faraó, como nós vimos, vem um grupo de nobres e altos funcionários. Entre os mais importantes está o vizir, os sacerdotes e os grandes chefes militares, os grandes generais. O vizir nós já vimos anteriormente, né? Então ele é responsável por essa administração do reino, né, do Egito. E os sacerdotes, como já é de se imaginar, ele é responsável, então, pela religião, pelas orações, ele é responsável pela espiritualidade dos egípcios. Levando-se em consideração que os egípcios formam uma sociedade bastante religiosa, eles tinham em comum com a gente uma crença muito grande na vida após a morte, de forma diferente dos cristãos, mas eles acreditavam na vida após a morte, e eram extremamente religiosos. Então, numa sociedade religiosa, os sacerdotes acabam exercendo uma função social muito importante. Tá? Os chefes militares, que são os comandantes, né, dos exércitos, os soldados em si eram camponeses pobres, escravos, servos, né, mas os chefes militares tornavam-se homens ricos e poderosos, quanto mais batalha venciam, quanto mais importantes se tornavam para o faraó, mais riqueza e poder eles tinham. Os escribas. Saber ler e escrever é importante para você? No mundo moderno, dá para viver sem conhecer a leitura e a escrita? Não dá, né? Então, no mundo antigo, não só entre os egípcios, mas o conhecimento da escrita era uma forma de poder e um privilégio. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever no mundo antigo. Então, o escriba era o sujeito que sabia, que dominava a escrita. Tratando-se da escrita egípcia, a escrita hieróglifa, essa era uma tarefa mais difícil ainda. Então, o Egito desenvolveu um código escrito bastante complexo. Depois, esse código foi simplificado, se transformando na escrita demótica, mas essa escrita ela era bastante complexa e poucas pessoas sabiam, conheciam, dominavam os códigos escritos. Então, o escriba ele tinha esse poder de controlar o conhecimento, de controlar o saber. Qual era a função do escriba dentro do Egito? Controlar as leis, escrever as leis, registrar as leis. Uma função muito importante, né? Fazer a contabilidade da colheita e da cobrança de impostos, ou seja, registrar o resultado das colheitas e da cobrança de impostos. Com isso, o faraó exercia um controle sobre a arrecadação de impostos e sobre os armazéns de alimentos, além dos textos sagrados também que eram registrados, né? O povão egípcio. Então, uma imensa população pobre, né? Uma imensa população que geralmente vivia na miséria. Esses camponeses viviam num sistema de servidão coletiva. Esses camponeses, né, esses servos egípcios eram chamados de felás. E como nós já vimos anteriores, faziam o cultivo da agricultura, a construção de canais de irrigação, a manutenção de obras públicas e assim por diante. Os pastores se misturavam com os camponeses, os pastores especialistas na criação de animais, mas camponeses e pastores tinham as mesmas condições de vida e exerciam mais ou menos as mesmas funções. O artesão também era um trabalhador pobre, com raras exceções. Ele poderia, se ele fosse muito habilidoso, ele poderia então ser agraciado de prestar
trabalho para os nobres, de prestar trabalho nos palácios para o faraó, e aí ele poderia ter uma vida mais confortável. Os egípcios, como vocês podem observar nas nossas imagens, eram um povo muito vaidoso, usava-se muitas joias, joias de ouro, prata, pedras preciosas. Então, os artesãos que desenvolviam essas habilidades acabavam tendo uma condição de vida agradável. Os comerciantes, na sua grande maioria, eram pobres ou de situação média, e raríssimos os casos, mas tinha, sim, comerciantes que enriqueciam muito e acabavam tendo até uma certa influência sobre as autoridades egípcias. Os escravos, geralmente inimigos capturados em guerra, ou seja, outros povos capturados em guerra, e, como todo escravo, são propriedade do faraó e, portanto, além de não serem livres, não recebem salários e são tratados de forma bastante cruel. O povo escravo mais famoso do Egito está presente na Bíblia, no Antigo Testamento, os hebreus. Os hebreus serviram durante séculos como escravos no Egito. Um dos fatos, né, mais conhecidos da Bíblia, Moisés, ele atravessa o Mar Vermelho, abre o Mar Vermelho para que o povo de Deus possa fugir da escravidão do Egito. A tarefa que vocês vão ter que realizar, ela é então um jogo, né? Então vocês vão abrir a tarefa e vocês vão ter que, com o conhecimento que vocês têm sobre a sociedade egípcia, vocês vão responder duas questões. O problema é, se responder a questão errada, vocês podem sofrer a ira do faraó. Então, bastante atenção antes de responder e, se for preciso, refaça a questão para não sofrer a ira do faraó. Concluindo o nosso vídeo, nós vimos na aula de hoje a sociedade egípcia dividida em grupos, né? O faraó, o rei Deus, os nobres e sacerdotes formando então uma elite econômica, uma elite, um poder, os camponeses, artesãos e escravos, o povo, o que seria para nós a classe baixa, soldados, escribas, chefes militares, a classe média, e os escravos que estão na base da pirâmide. Façam a atividade com bastante atenção e, se precisar de ajuda, é só perguntar lá na plataforma. Até a próxima.